paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Êxodo, capítulo 11. O Senhor disse a Moisés: mandarei ainda uma outra praga sobre o Faraó e sobre o Egito, e em consequência dela vos deixará partir daqui. Quando vos deixar partir, será definitivamente, será mesmo expulsando-vos daqui. Dirás ao povo que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. O Senhor fez que o povo ganhasse o favor dos egípcios. Moisés mesmo era muito considerado no Egito pelos servos do Faraó e por todo o povo. Moisés disse: eis o que diz o Senhor: pela meia-noite passarei através do Egito, e morrerá todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do Faraó, que deveria sentar-se no seu trono, até o primogênito do escravo, que faz girar a mó, assim como todo primogênito dos animais. Haverá em toda a terra do Egito um clamor tal como nunca houve, nem haverá jamais. Quanto aos israelitas, porém, desde os homens até os animais, ninguém, nem mesmo um cão, moverá a sua língua. Sabereis assim como o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus servos virão procurar-me e prostrar-se-ão diante de mim, dizendo: vai-te, tu e todo o povo que te acompanha, e depois disso partirei. Moisés, grandemente irado, saiu da casa do Faraó. O Senhor disse a Moisés: o Faraó não vos ouvirá, a fim de que meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão tinham operado todos esses prodígios em presença do Faraó, mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, que não permitiu aos israelitas partirem de sua terra. Êxodo capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e Arão: este mês será para vós o princípio dos meses. Tê-lo-eis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: no 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e pô-lo-ão sobre as 2 ombreiras e sobre as vergas da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo, completamente com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, queimá-la-eis no fogo. Eis a maneira como comereis. Tereis cingido os vossos rins, vossa sandália nos pés e vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto o dos homens como dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal, de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante e não sereis atingido pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o como uma festa em honra do Senhor. Farei isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Comereis pão sem fermento durante 7 dias. Logo ao primeiro dia, tirarei de vossas casas o fermento,
Pois todo que comer pão fermentado desde o primeiro dia até o 7º será cortado de Israel. No primeiro dia, assim como no 7º, tereis uma santa assembleia. Durante esses dias não se fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Guardareis a festa dos ázimos, porque foi naquele dia que tirei do Egito vossos exércitos. Guardarei aquele dia de geração em geração. É uma instituição perpétua. No primeiro mês, desde a tarde do 14º dia do mês, até a tarde do 21º, comereis pães sem fermento. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas. Se alguém comer pão fermentado, será cortado da Assembleia de Israel. Quer se trate de estrangeiro ou natural do país, não comereis pão fermentado em todas as vossas casas, comerei ázimos. Moisés convocou todos os anciões de Israel e disse-lhe: Ide e escolhei um cordeiro por família e imolai a Páscoa. Depois disso tomareis um feixe de isopo, ensopá-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e aspergireis com este sangue a verga e as 2 ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá o limiar de sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo o sangue sobre a verga e sobre as 2 ombreiras da porta, passará adiante e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Observareis esse costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos. Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis esse rito. E quando vossos filhos vos disserem que significa esse rito, respondereis: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor que, ferindo os egípcios, passou por cima da casa dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Em seguida retiraram-se os israelitas para fazer o que o Senhor tinha ordenado a Moisés, e a Arão assim o fizeram. Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito do faraó, que devia sentar-se no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios, e fez um grande clamor no Egito, porque não havia casa que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: Ide, sai do meio do povo, vós os israelitas. Ide prestar um culto ao Senhor, como disseste. Tomai vossas ovelhas e vossos bois, como pediste. Ide e abençoai-me. Os egípcios estavam com o povo para que saísse o quanto antes do país. Vamos morrer todos, diziam eles. O povo tomou a sua massa antes que fosse levedada. Cada um carregava em seus ombros a cesta embrulhada em seu manto. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. O Senhor lhe fizera ganhar o favor dos egípcios, que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés para Socote, em número de 600.000 homens, aproximadamente sem contar os meninos. Além disso, acompanhava-os uma numerosa multidão, bem como rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázimos da massa que levavam do Egito, pois esta não tinha fermentado, porque tinha sido lançados fora do país e não puderam deter-se nem fazer provisões. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração, por todos os israelitas em honra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e Arão: Eis a regra relativa à Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo adquirido a preço de dinheiro e que tiver sido circuncidado comerá dela, mas nem o estrangeiro nem o mercenário comerão dela. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa e não lhe quebrarás osso algum. Toda a Assembleia de Israel celebrava a Páscoa. Se um estrangeiro habitando em tua casa quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado todo varão de sua casa e somente depois poderá fazê-lo e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum incircunciso comerá a Páscoa. Haverá uma mesma lei para o natural e estrangeiro que peregrina entre vós.
Todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Obedeceram-lhe naquele mesmo dia. O Senhor fez sair do Egito os israelitas como fileiras de um exército. Continuação do Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Então Pedro se aproximou-se dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei, que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali e encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir este homem, o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolorizado, entregou aos seus algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Após esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia, além do Jordão. Uma grande multidão o seguia e ele curou seus doentes. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: É permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: Não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: Por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhe: É por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: Se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: Nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aqueles quem foi dado, porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizerem eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Salmo do dia, Salmo 16, dos versículos 6 ao 12. Eu vos invoco, pois me atendereis, Senhor. Inclinai vossos ouvidos para mim, escutai minha voz. Mostrai a vossa admirável misericórdia. Vós que salvais dos adversários os que se acolhem à vossa direita. Guardai-me como a pupila dos olhos. Escondei-me à sombra de vossas asas. Longe dos pecadores que me querem fazer violência. Meus inimigos me rodeiam com furor. Seu coração endurecido se fecha à piedade. Só tem na boca palavras arrogantes. Eis que agora me cercam, espreitam para me prostrar por terra, qual leão que se atira ávido sobre a presa, e como leãozinho no seu covil. Estava eu atrás da janela de minha casa, olhava por entre as grades, via entre os imprudentes, entre os jovens, um adolescente incauto. Passava ele na rua perto da morada de uma dessas mulheres e entrava na casa dela. Era ao anoitecer.
na hora em que surge a obscuridade da noite. Eis que uma mulher sai-lhe ao encontro, ornada como uma prostituta e o coração dissimulado, inquieta e impaciente. Seus pés não podem parar em casa, umas vezes na rua, outras na praça. Em todos os cantos ela está de emboscada. Abraça o jovem e o beija, e com um semblante descarado diz-lhe: tinha que oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje cumpri meu voto. Por isso saí ao teu encontro para te procurar, e achei-te. Ornei minha cama com tapete, com estofos recamados de rendas do Egito. Perfumei meu leito com mirra, com aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos de amor até o amanhecer. Desfrutemos as delícias da voluptuosidade, pois o marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará lá pela lua cheia. Seduziu à força de palavras e arrastou-o com as lisonjas de seus lábios. Põe-se ele logo a segui-la, como o boi que é levado ao matadouro, como o cervo que se lança nas redes, até que uma flecha lhe traspassa o fígado, como o pássaro que se precipita para o laço, sem saber que se trata de um perigo para a sua vida. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.